Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Hoje é dia de queda na Bolsa de Valores, uma pequena correção, e essa queda acompanha uma correção de mercado do S&P 500, que mesmo com uma pequena queda ainda acumula alta nesse ano. Sim, S&P 500 subindo quase 1% no ano, mesmo diante de toda volatilidade oriunda da guerra comercial. E no Brasil, uma correção sempre bem-vinda, esperada, afinal de contas, tivemos uma alta aí bem acelerada com essa entrada de capital estrangeiro aqui no país, mais de 20 bilhões de reais em pouquíssimo tempo, então isso é completamente esperado. E só notícia cabulosa aí, pessoal. BTG fecha a compra de ativos do Master, na verdade Daniel Vorcaro, por 1,5 bilhão, pegando aí participações na Light e na Melius. Então o BTG é um dos responsáveis por toda essa alta em Melius. Claro, uma ação de baixíssima liquidez e com compras realizadas aí por grandes players. Óbvio que isso geraria uma alta expressiva não só por conta do recente anúncio de transformação da companhia em uma empresa que só compra Bitcoin e guarda esse Bitcoin na tesouraria. De todo modo, isso aqui nada demais, 1,5 bilhão aí em ativos. A participação de 15% na Light, não é nem 15% do lucro trimestral do BTG, tranquilo, nada a se preocupar. Agora, Azul, espero que você não seja acionista e, por incrível que pareça, existem pessoas, sim, que assistem o Mirai e investem na Azul, ou especulam na Azul. E não adianta você supor que vai acertar o melhor momento de comprar. Agora é o melhor momento com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, por meio do Chapter 11, que é a recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa declara aí uma dívida superior a 30 bilhões de reais, espera reduzir 2 bilhões de dólares ou 11 bilhões de reais, vai reduzir a frota da empresa em 35%, complicado. A ação custa R$ 1 agora, pode custar centavos. E ocorrer toda aquela problemática de grupamento. Olha, não há valor nesse tipo de companhia. E o pior de tudo é que é um tipo de empresa que até tem uma margem EBITDA, de geração de caixa, boa. A margem EBITDA gira aí entre 25% a 30%, mas a dívida consome completamente essa geração de caixa. Só o que a empresa gasta trimestralmente com dívida, algo em torno de 2 bilhões de reais, já consome tudo que ela gera de caixa. Por isso que a empresa está valendo aí pouco mais de 300 milhões na bolsa, porque quando você soma com a dívida, aí são mais de 30 bilhões de valor da firma, que aí eu considero a dívida também no cálculo. Isso mostra pra gente que não há como investir em empresas aéreas e não, a causa não é simplesmente inflação, é dívida. Por quê? Vamos lá. Se a empresa realmente não conseguisse sustentar por conta de despesas administrativas e com pessoal, ela nem teria uma boa margem EBITDA, mas ela tem. Então o problema está em dívida. São empresas extremamente alavancadas. Esse é o grande problema. Ainda falando de empresas endividadas, Braskem, a Fitch e a S&P Global rebaixaram a nota de crédito da Braskem. Mesmo após essa recente negociação do Nelson Tanuri com a Novonor, antiga Odebrecht, para a compra da fatia em Braskem. Essa novela aí já faz anos. Parece que agora vai avançar, mas veja, Braskem também é outra cilada, assim como a Azul. Não espere, agora que o Nelson Tanuri vai entrar, ele é um cara que é focado, especializado em reestruturar empresas aí com situação financeira complicada. Isso não quer dizer nada, não é garantia de nada. Cuidado com os vieses. Olha só os indicadores da empresa, todos negativos, não paga nada de dividendo, a dívida 9 vezes EBITDA, é loucura isso aqui. Uma das piores empresas da bolsa, só perde das aéreas mesmo. Seguindo aqui, uma recomendação de venda de CSN Mineração pelo Morgan Stanley. As ações, nesse momento, caem 2,3% por conta disso. Não é tanto, mas caem por conta disso. Isso só mostra que esses bancos de investimento globais têm muita força para manipular preço das ações, ao menos no curto prazo. E não só de empresas menores, como CSN Mineração, como empresa grande também. Preço-alvo foi cortado de 6,20 para 5,30 e a justificativa é, de acordo com o banco, há uma piora nas dinâmicas de oferta e demanda do minério de ferro pressionando as ações, enquanto o plano de expansão da companhia apresenta alto risco de execução com atrasos significativos do principal projeto de crescimento. O banco cita ainda que a empresa negocia cerca de 15% acima da sua média histórica. Então, na prática, commodity, ciclo fraco e a empresa negociando acima da média histórica. É isso que o banco está falando. Para não tomar muito seu tempo, aquilo que você já sabe. E o que acontece? A empresa negocia aí a múltiplos mais altos que a Vale, especialmente indicador preço-valor patrimonial. E eu sempre destaquei isso aqui para você. Mas por que isso acontece? Porque a empresa não tem dívida. A empresa não tem dívida.
e aí ela está se beneficiando de resultado financeiro nesse momento de juros altos. Então ela muito provavelmente vai negociar a múltiplos mais elevados que a Vale, porque a Vale tem dívida, então a Vale é mais vulnerável nesse sentido. E aí a Vale não consegue pagar todo esse dividendo que a CS Mineração consegue pagar. Agora, eu posso te dizer o seguinte, abaixo dos R$ 5, CS Mineração fica muito atrativa, porque daí o carrego fica atrativo. Você vai ter um carrego aí de 12, 13% de yield, não esses 15 que está aqui, numa empresa sem dívida, tendo um bom resultado financeiro e o minério de ferro ali perto dos $100 a tonelada. Então isso aqui veja como oportunidade para você que eventualmente gostaria de aumentar a posição nessa empresa. Por outro lado, temos recomendações de venda e agora recomendação de compra. O Banco Citi dá upgrade no Bradesco. Para o Citi, o retorno sobre o patrimônio líquido do Bradesco deve superar o custo de capital de 15% até o quarto trimestre desse ano e deve chegar a um patamar sustentável de 16,5%, que é muito bom na verdade, no fim de 2026. Muito bom para o padrão histórico do Bradesco. O ROI histórico da empresa, em bons momentos, é de 15, 16 ali. 20 foi bem excepcional. Então, 16 seria excelente. O ROI fechando aí a 14, e aí o banco jogou o preço-alvo para 19,50. Ações preferenciais. Aqui a gente está com as ordinárias. Vamos pegar aqui as preferenciais. 16,20 para 19,50. Olha só essa esticada em Bradesco. Melhora do resultado. Agora as ações negociam acima do valor patrimonial. O Citi ainda destaca os ganhos de eficiência, o que faz parte do plano estratégico do atual CEO. E esse é um ano de recuperação para o Bradesco. Algo que a empresa já esperava entre 2025, mas principalmente 2026. O Citi reforça aqui o final da recuperação em 2026. E cuidado, geralmente as ações sobem no boato, ou seja, na expectativa, e caem no fato. Então, em 2026, chegando nesse ROI, talvez as ações não subam ou até caiam. Então, não fique achando que vai conseguir ser espertinho, que vai, não, se vai até 2026, então eu vou comprar até 2026 pra caramba, e aí talvez você perca dinheiro porque você foi comprando a qualquer preço. Agora, eu fiz um movimento estratégico, vendendo parte das minhas ações de Banco do Brasil, lá nos 28, 29, para comprar Bradesco. Não zerei posição em Banco do Brasil, mas fiz um movimento estratégico parcial. E eu trago tudo isso para os membros da comunidade FMI. Link aqui embaixo para conhecer. Por último, vamos falar aqui dessa notícia. CVM, que é a chefona do mercado financeiro, libera recompra de cotas por fundos imobiliários e fiagros. Mas calma, que isso ainda depende de regulamentação, que deve ser divulgada em até 30 dias após a publicação da notícia, mas a CVM já sinalizou em uma consulta que o Banco Safra fez que é favorável à recompra de cotas pelo próprio fundo, seja fundo imobiliário efetivamente ou fiagro. O que muda de acordo com essa nova regra, que ainda não é regra porque ainda depende de regulamentação. Na prática, a recompra vai permitir que o fundo adquira suas próprias cotas no mercado secundário, assim como você compra cotas de fundos imobiliários na Bolsa de Valores, e depois cancele essas cotas, sendo que as cotas recompradas não vão gerar direito ao recebimento de rendimentos. Então, aquelas cotas que o fundo recompra, elas não vão pagar rendimentos. É o que a gente chama de perda do direito econômico, porque precisa haver o cancelamento posterior. E aí isso vai reduzir a quantidade de cotas em circulação, elevando o resultado por cota no futuro. Porque daí, se eu trouxe, vamos lá, fiz a recompra, trouxe para a tesouraria, cancelo, isso vai gerar o que para os novos rendimentos? Ora, esses novos rendimentos serão maiores. É o que as empresas estão fazendo na recompra de ações, uma prática já muito comum aqui no Brasil e nos Estados Unidos e no mundo afora. Agora, o que seria de negativo aqui com o fundo imobiliário? Primeiro, vamos para a lei dos fundos imobiliários e dos fiagros. Artigo 12. É proibido à instituição administradora aplicar recursos na aquisição de cotas do próprio fundo. Então existe uma vedação legal expressa, ou seja, a lei expressamente proíbe a recompra de cotas. E aí, como resolver esse problema? Olha, a CVM não poderia violar um dispositivo legal. Veja, na hierarquia entre leis, a lei efetivamente que vem do Congresso Nacional, que é essa lei 8668 de 93, a CVM não pode criar uma resolução, uma instrução que seja alterando o dispositivo legal expresso. Isso não pode. Então teria que haver uma recomendação da CVM pela alteração dessa regra. Mas estamos no Brasil e aí fica difícil de eu te dizer o seguinte, olha, essa regra não vai ser violada na prática. Então esse é o primeiro problema. Mas, Luan, em termos práticos, para mim, que sou cotista, invisto em fundos imobiliários, isso aqui vai ser bom ou ruim? Você falou ali que os rendimentos vão aumentar, então seria bom? Nesse ponto sim, mas calma lá que não é tão simples assim. Por isso que a regulamentação vai ter que tomar muito cuidado. 30 dias é muito pouco tempo para sair já metendo louco assim, viu? Mas vamos lá, vou te dar aqui as minhas impressões iniciais do que pode acontecer
nesse caso. Vou pegar aqui um exemplo de um fundo imobiliário que está negociando ao indicador preço-valor patrimonial bem abaixo de 1, ou seja, a cota custa R$ 78,00 no PVBI 11, não é nenhuma recomendação, só porque é um fundo que está negociando com alto desconto em relação ao valor de avaliação. Cotação 78, cotas, efetivamente, valor contábil vale muito mais, no caso, R$ 105,00. E aí vamos supor que o PVBI tenha no seu caixa dinheiro sobrando, depois de já pagar os cotistas, respeitando os 95% de payout mínimo previsto na lei. E aí ele fala o seguinte: ao invés de a gente pegar esse caixa e comprar mais imóveis, por que não recomprar cotas do nosso fundo? Porque se a gente for comprar mais imóveis, dificilmente a gente vai comprar com tanto desconto assim. Aqui tem um alto desconto. Então é melhor a gente fazer o quê? Vamos recomprar cota. Eu estou investindo meu recurso no próprio fundo, com alto desconto. Nesse ponto, não parece uma má ideia. É claro que isso vai se aplicar apenas, ou deveria se aplicar apenas, aos fundos que não são fundos de fundos, ou os hedge funds, porque esses já podem investir em vários outros fundos abaixo do valor patrimonial. Não vejo por que também se aplicar a eles essa regra. Mas tudo bem, vamos supor que se aplique a todo mundo. Como eu disse, ainda tem que ter uma regulamentação. Eu me preocupo com a insegurança jurídica, de violação da lei, porque o que vai garantir depois de que o payout mínimo de 95% seja respeitado? A lei fala 95%, mas se você vem me falar, não, pode pagar menos, evolução do mercado, as ações podem pagar menos? Podem. Então os fundos imobiliários também podem. Complicado. Tem que passar pela lei. Mas afora isso, para você, como que isso poderia ser ruim? Olha, isso aqui vai dar muito poder para o gestor do fundo. Porque veja, o gestor teoricamente poderia fazer o seguinte, justificando esse desconto aqui no indicador preço-valor patrimonial. Ele poderia falar o seguinte: vamos fazer uma emissão de cotas, e aí isso dilui. Vamos fazer uma emissão de cotas, captar recursos novos, falando que os recursos seriam para investimento no fundo de forma genérica, etc. E aí pegar essa grana para recomprar a cota. E aí ele faz isso, primeiro para gerar taxas ali, porque sempre quando faz novas emissões o gestor ganha uma grana, e aí ele faz isso e vai lá e faz a recompra. Só que a emissão geralmente já reduz, por conta da diluição, PVP, já dá uma reduzidinha geralmente. Então poderia ter esse ciclo vicioso de fazer emissões e recomprar as cotas do fundo, isso aí gerando mais taxas e comissões para a gestão. Esse é o problema. Mas isso aí diz muito mais respeito à índole do gestor da gestão do que a uma regra permitindo essa situação. Mas pode acontecer. Mas a verdade é que, se você está numa gestão que já faz sacanagem assim, você já deveria ter vendido antes de ter isso aqui. Isso aqui não vai mudar a índole da gestão, mas vai dar mais poderes para quem é mal intencionado. Afora isso, como eu disse, a lei fala em 95% de payout mínimo. E se a gestão tentar fazer o seguinte: não, ao invés da gente pagar 95%, olha como tá barato, e tentar justificar para os seus cotistas, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa grana e vamos recomprar cotas do fundo, bem melhor. E aí, a característica original do fundo imobiliário, que seria o quê? Que seria você receber bastante rendimentos, ela vai se esvaindo, como já está acontecendo em virtude da possibilidade de alavancagem financeira. Então, na minha visão, os fundos imobiliários têm ido por um caminho de muito mais aproximação com as empresas. E aí eu te pergunto, se isso acontecer em algum momento, qual vai ser a grande vantagem dos fundos imobiliários em relação às ações? Se o payout mínimo já não for mais respeitado, se todas as regras praticamente aplicáveis às ações forem aplicadas e aplicáveis aos fundos imobiliários. Então ainda há pontos negativos e positivos, a CVM vai ter que tomar muito cuidado com isso aqui, senão vai virar uma bagunça. Agora, a simples possibilidade de recompra das cotas nas mãos de uma boa gestora que respeite todas as regras, que respeite o 95% de payout, não faça emissão sacana, vai ser algo bom, não vai ser algo ruim. Porque vai gerar o quê? Provável valorização das cotas e maior rendimento por cota, por conta da redução do número de cotas. Mas aí que entra também outro ponto aí, importante. Os fundos imobiliários já possuem uma liquidez menor. Se você faz muita recompra, você reduz a liquidez. Então você reduz a liquidez de um veículo de investimento já de baixa liquidez. Então esse é outro ponto também que acaba sendo levemente negativo. E a liquidez é importante porque se a gestão muda completamente, começa a ser sacana, tudo mais, o fundo vai se deteriorando, você tem que ter a possibilidade de fazer uma saída rápida. E aqui com o fundo imobiliário é difícil. Então você reduzir ainda mais a liquidez dos fundos imobiliários, esse é um ponto complicado. Então olha só como a CVM tem que tomar muito cuidado com esse caso da recompra de cotas de fundos imobiliários.
De qualquer forma, vamos aguardando. Você já tem que estar inscrito aqui no canal e ativar o sininho, que a gente vai tratar sobre esse tema quando tiver a regulamentação específica da CVM. Então pode contar comigo nisso. E detalhe, em havendo a recompra e valorização das cotas, você teoricamente vai ter que pagar mais imposto no futuro, porque a gente sabe que eu não posso vender cotas com lucro em fundos imobiliários no valor de até R$ 20.000 no único mês, como a gente pode fazer com as ações. Então tem a questão do imposto sobre ganho de capital. Então isso também é importante. Do ponto de vista tributário, isso aqui não vai ser tão bom para o cotista. E falando de imposto, a gente precisa lembrar que o prazo da declaração está acabando e talvez você precise de um auxílio de um profissional habilitado, bem capacitado e já com anos de experiência nessa área, não só de fundos imobiliários, mas de ações, bolsa de valores, Brasil e exterior, inclusive. Para isso eu te indico o meu parceiro, que é meu contador pessoal, o Igor Contador. Esse aqui é o perfil de Instagram dele, vou deixar aqui o contato dele aqui embaixo, ele tem mais de 10 anos de experiência e eu deixo toda a minha parte ali de contabilidade com ele, tamanha a confiança que eu tenho no seu trabalho. Sendo assim, se estiver precisando de um contador na área da bolsa de valores no geral, Brasil e exterior, até criptomoedas, fale com o Igor, o contato dele vai estar aqui embaixo. Indo aqui só para alguns comentários, gosto da Bradespar, mas só entro após analisar esse caso da Litel, sair e ver como que vai ficar. Também estou esperando, vamos ver se vai ser um acordo, como eu disse no último vídeo. Em consulta ao processo, o ministro responsável pelo caso no Superior Tribunal de Justiça requereu às partes sobre eventual interesse em participar de uma sessão consensual. Processo AD 2021, é que ele tá falando o seguinte, olha, tá demorando muito, pode ter influência aí em cima. Olha, pode ter, mas eu preciso ressaltar também que teve suspeição e aí o processo foi remetido para outro ministro. Eu já tô comprando Bradespar, será que pode ter emissão de debêntures ou lançamento de subscrição? Subscrição ia ser muita sacanagem. Debêntures sim. Porque como assim eu vou pedir dinheiro para os acionistas para pagar esse negócio? Seria bem sacanagem. Não tem necessidade, você pode vender ativos, vender vale. É melhor. Isso aqui é muito pior. Agora, dívida pode fazer sentido. Isso vai ser avaliado e vai ter que passar para a Assembleia Extraordinária. Faz um vídeo sobre Raia Drogasil. Pode ser que eu faça, mas aí vai ter que ser para os membros, porque as pessoas não têm interesse aqui no meu canal sobre esse tipo de tema. Mas e você? Conta aqui para mim. Você acha que essa possibilidade de recompra de cotas do próprio FII vai ser uma boa? E aqui eu vou deixar para você um vídeo onde eu te mostro passo a passo para escolher fundos imobiliários do absoluto zero.